Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. Esse vídeo ele faz parte da playlist Bereanos Análise, onde eu analiso pregações, pregadores, vídeos que são relacionados ao movimento evangélico e também cristão. E esse vídeo foi indicação de um inscrito que se chama Eslander e ele nos acompanha há bastante tempo aqui no canal. Meus irmãos, como eu fiz um vídeo falando da saída da Andressa Urach, da seita da Universal, do Edir Macedo, e eu creio que é oportuno nós falarmos da atitude dela agora após a saída desse sistema religioso. E a primeira análise do vídeo ele vai aparecer aqui em cima dos cards, caso você não tenha assistido. E eu creio que é muito importante fazermos análise bíblica de figuras públicas, mas não com o intuito de difamar a pessoa, mas sim trazer uma análise bíblica e sadia. As escrituras nos incentivam a julgar todas as coisas, reter o que é bom, examinar os espíritos, e Jesus disse, julgar segundo a reta justiça. Mas agora vamos à análise do vídeo, meus irmãos. Anos atrás, a Andressa Urach, ela teve um grave problema de saúde e quase perdeu a sua vida. Ela realizou aplicações de hidrogel na coxa e ela teve uma infecção generalizada. Os rins chegaram a parar. Foi nesse ocorrido que ela alegou ter um encontro genuíno com Deus. E em novembro de 2020 ela fez uma declaração nas suas redes sociais que até hoje está sendo comentada na internet sobre a sua saída da Universal. E ela disse que depois de 6 anos de lavagem cerebral, onde fizera ela acreditar que ela tinha que dar tudo para Deus, ela disse que levaram praticamente tudo que ela tinha. Foi mais de R$1,5 milhão que ela doou na Universal. É nessa instituição, fora o amor dela, o tempo e dedicação. E ela alega também que foi demitida da emissora Record dizendo as palavras: parabéns Universal por levar a minha alma ao inferno. Meus irmãos, como toda análise bíblica, devemos ser prudentes, julgar segundo a reta justiça, assim como Jesus nos ensina. E também falar em amor, não com palavras ríspidas ou chacotas ou difamações, como afirmei anteriormente. E eu mesmo preferi ser prudente e analisar os frutos da Urach antes de fazer qualquer análise bíblica do primeiro vídeo, pois muitas pessoas na internet foram precipitadas em analisar a saída dela na Universal. E quando eu era criança, por exemplo, eu gostava de subir na árvore e comer bastante manga. Eu subia na árvore para pegar uma manga e, por exemplo, eu analisava aquelas mangas, os seus frutos, as mais bonitas, bem amarelas, e eu tomava cuidado também para não escorregar da árvore. O que eu quero dizer? Ao analisar o fruto na vida de uma pessoa, meus irmãos, devemos ser prudentes e bíblicos, porque através dos frutos nós veremos se uma pessoa teve um encontro genuíno com Deus ou não. E devido às alegações anticristãs, profanas que Urach está demonstrando na internet, são sinais de alguém que estava apenas preso ao movimento religioso, presa aos falsos profetas, mas não tinha conhecido verdadeiramente o Evangelho de Cristo Jesus. E Andressa ela começou a ter atitudes estranhas, voltar às antigas práticas de mostrar a sensualidade do seu corpo, declarar que ela poderia servir a Deus e mostrar o seu bumbum. E agora veja comigo esse pequeno trecho do vídeo onde ela faz essa alegação. E o Miss Bumbum veio me trazer vida. Eu sou muito grata ao concurso, porque eu fiquei conhecida tanto no Brasil quanto no exterior por causa do Miss Bumbum Brasil. Então, eu estou muito feliz. Eu posso dizer assim que está sendo o melhor ano da minha vida. E ela alegou que o Miss Bumbum veio trazer vida para ela e ela chora emocionada com uma saudade tremenda de voltar às antigas práticas, a antiga vida mundana. A Bíblia traz uma descrição pesada, mas necessária para aqueles que voltam às antigas práticas. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal. 2 Pedro capítulo 2, versículo 22. E é importante nós sermos honestos com a nossa análise, principalmente prudentes, porque apesar da Universal, pessoas elas podem
podem ter um contato com o evangelho. Mas por que eu me restringo à palavra contato? O evangelho bíblico, meus irmãos, e genuíno, pregado na sua totalidade, você não vê nessa seita. Por isso as pessoas que começam a entender um pouco mais das escrituras, elas começam, por exemplo, a questionar o que se acredita nessa universal. Andressa, ela esteve presa durante anos em um sistema religioso e o ponto positivo foi ela ter saído dela, mas o negativo ela abandonar os verdadeiros cristãos. O problema é ela não procurar uma igreja bíblica e continuar a sua caminhada com Deus. Meus irmãos, Deus demonstrou uma misericórdia tão grande na vida dela, após ela quase perder a sua vida. E agora ela chora emocionada a voltar às antigas práticas mundanas e mostrar a sua sensualidade no mundo. E devemos analisar Andressa como alguém que esteve exposta a pregações aonde falsos profetas da Universal pregavam paz, paz, quando não há paz, conforme Jeremias escreveu contra os falsos profetas de Israel. E eles pregam teologia da prosperidade, quebra de maldições, mas assuntos como conversão genuína, porta estreita, andar em santidade são assuntos desconhecidos nessas seitas. O problema é que essas seitas criam falsos convertidos e mudam apenas o seu exterior, mas não o coração. Veja esse texto bíblico comigo. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 5. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. A palavra aparência, meus irmãos, refere-se a uma forma, um aspecto externo, tal como os escribas e fariseus incrédulos, os falsos mestres e seus seguidores estão preocupados apenas com a aparência externa. Andressa Urach, ela mudou, por exemplo, seu estilo de se vestir quando ela supostamente se converteu, mudou algumas práticas externas que pareciam cristãs. Porém, Jesus veio não somente para mudar o nosso exterior, mas o nosso interior. Jesus veio para mudar o nosso coração. E o pregador americano Paul Washer, certa vez ele disse que uma mulher pode vestir uma saia que chegue até o tornozelo e ainda assim ser profana. Nada cobre um coração malvado, um coração depravado e corrupto. E a Escritura está cheia de exemplos de pessoas com falsas conversões. Judas Iscariotes, ou falso convertido, é o mais famoso de todos os exemplos, meus irmãos. E Tiago, meu irmão de Jesus, ele escreveu a sua carta atacando o coração dos irmãos judeus que professavam ter uma fé em Cristo somente por palavras, uma crendice vazia, uma confissão apenas de boca. E Tiago relembra aos judeus, ele lembra a maior confissão doutrinária de Israel, o Shema. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4. Tiago expõe que fazer a maior confissão de todos os credos, ela não tem valor nenhum se isso não for acompanhado de uma fé autêntica. E aplicando esse ocorrido da Urach, meus irmãos, fazemos bem e alegar que Jesus é o caminho, a única verdade para a nossa vida. Mas essa verdade, ela tem mudado o nosso modo de viver, porque se a nossa crença, ela não resultar nada mais que uma confissão verbal, apenas palavras ditas, a nossa situação ela está pior que as dos demônios. Crês tu que Deus é um só? Fazeis bem, até os demônios creem e tremem. Tiago capítulo 2, no versículo 19. E dizer que acreditamos em Deus e temos fé nele não resulta em uma devoção maior a Cristo e uma vida de transformação genuína. A nossa fé, se ela for uma confissão apenas verbal, é igual dos demônios. E os demônios creem em toda espécie de coisas certas sobre Deus. E as Escrituras, até mesmo um relato de uma correta declaração dos demônios a respeito de Cristo feita por eles. Também os espíritos imundos, quando ouviam se dirigindo a Jesus, prostravam-se diante deles, clamavam: Tu és o Filho de Deus. Marcos capítulo 3, versículo 11. E os demônios, eles creem grandes verdades a respeito de Deus. Eles são ortodoxos em suas doutrinas. Eles têm discernimento de grandes doutrinas também. Porém, eles são demônios. E ainda que a pessoa creia em coisas certas sobre Deus e diga elas publicamente, ela não pode estar em uma situação melhor que dos demônios, meus irmãos. Para Tiago, os que professam a fé
mas não produzem frutos, são piores que os demônios. Pelo menos os demônios, eles têm o bom senso de tremer. É importante enfatizarmos, para não ficar um sentido ambíguo no estudo, que Tiago não acredita em dois métodos de salvação, que é um por obras e outro por fé. Tiago está falando da evidência da fé verdadeira, que é acompanhada pelas obras, meus irmãos. Não fazemos obras para sermos salvos, igual muitas religiões, como os muçulmanos, o espiritismo e inúmeras seitas que elas ensinam. Fazemos boas obras porque somos salvos. Sem Cristo não podemos fazer nada. E se uma pessoa realmente alega que ela tem um encontro com Deus, meus irmãos, ela é uma nova criatura, conforme Paulo escreve em 2 Coríntios. Paulo não está escrevendo, por exemplo, em um sentido poético, mas sim real, que cada pessoa que alega que teve um encontro genuíno com Deus já experimenta nessa vida ser uma nova criatura. E o próprio Senhor Jesus nos advertiu que havia pessoas que professavam crer no nome dele, e Jesus, no dia do julgamento, ele vai dizer para essas pessoas: eu nunca vos conheci. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 23. E com essa terrível declaração nós descobrimos duas importantes características daqueles que confessam Cristo como seu Senhor, mas foram rejeitados e condenados no dia do juízo. A palavra, meus irmãos, conhecer é traduzida da palavra grega gnosko, e nesse contexto o verbo comunica a ideia de união e comunhão íntima. Embora esses falsos convertidos clamassem crer em Cristo, ele diz que ele nunca os conheceu. Jesus menciona, meus irmãos, que não houve comunhão ou intimidade entre eles, como se Cristo lhes dissesse dessa maneira: vocês não me procuraram durante a sua peregrinação sobre esse mundo. Na verdade, era raro entrar em seus pensamentos. Não andávamos juntos, nem nos deleitávamos na comunhão um com o outro. Vocês não pediram nada, o meu conselho, não pediram em meu nome, não atenderam meu ensino e nem obedeceram os meus mandamentos. E eu não os conheci naquela hora e não os conheço agora no dia do juízo final. Esse é o sentido do texto: eu não vos conheço. E a palavra iniquidade utilizada por Jesus é traduzida do vocábulo grego anomia, que denota a condição de viver sem lei. Se refere a alguém cuja vida é uma violação da vontade de Deus por ignorância, negligência ou rebeldia voluntária. Andressa nitidamente alega que pode servir a Deus de qualquer maneira, da maneira dela, do jeito que ela quiser, como se Deus nunca desse uma lei ou um mandamento para os seus filhos obedecer. Eu posso servir a Deus e mostrar o meu bumbum. Isso é uma característica de alguém que tem o Espírito Santo, que realmente conhece a Cristo. E alguns evangélicos transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano, Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo João, meus irmãos, escreveu semelhantemente a respeito de um verdadeiro discípulo de Jesus. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João capítulo 2, no versículo 4. É impossível dizer que conhecemos Jesus e alegarmos que temos uma fé inabalável com Cristo, sendo que não temos prazer na sua lei e nos seus mandamentos. A palavra de Deus, ela diz que essa pessoa é uma mentirosa. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios, me honra, mas o seu coração está longe de mim. Isaías capítulo 29, versículo 13. E após a saída de Andressa Urach e seus péssimos frutos, se ela continuar vivendo, meus irmãos, dessa maneira, podemos dizer que ela nunca teve um encontro genuíno com Deus, mas apenas uma experiência, pois se alegarmos que temos um encontro genuíno com Deus, meus irmãos, mas isso não transforma o nosso modo de viver, o nosso linguajar, as nossas vestimentas, a nossa conduta como homem e mulher, e isso também não reflete na nossa luta interior
contra o pecado, meus irmãos, isso não é conversão. E a Andressa Urach, ela se encaixa perfeitamente na parábola do semeador que Jesus pregou sobre o ouvinte mundano em Lucas 8,14. Aquele coração, meus irmãos, com ervas daninhas. No início, essas pessoas, elas reagem de forma até positiva, pois até as sementes lançadas entre ervas daninhas, elas germinam. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, sufocam a palavra. Essa pessoa também está apaixonada pelo mundo, obcecada com as riquezas, os prazeres da vida, os valores temporais do mundo, prazeres pecaminosos, ambições terrenas, dinheiro, prestígio, que inundam o coração e abafam a verdade da palavra de Deus. O Urach, após a sua experiência pós-morte, vendeu muitos livros e ganhou muito dinheiro também com a sua suposta conversão, mas depois de anos, esse mesmo dinheiro ela perdeu sufocando a sua vida espiritual. E o desespero da fama, status, dinheiro sufocam a palavra de Deus. E agora eu quero que vocês entendam algo para que não fique dúvidas nesse estudo. Riqueza material não é mais si mesmo. Quando as prioridades elas são corretas, a riqueza, o prazer devem ser recebidos com ações de graças, como presentes graciosos da mão de Deus, que é generoso em abençoar. Mas é ruim amar os presentes mais do que aquele que dá os presentes. E é isso que muitas dessas seitas da Universal, Mundial, do Valdomiro e R.R. Soares têm feito há anos aqui no Brasil, ensinando as pessoas a buscarem a Deus pelo que Ele dá, não pelo que Ele é, e por Cristo e por tudo que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. E esse foi mais uma análise bíblica aqui no canal, meus irmãos. Se você gostou, deixe o seu like. Se você também tem alguma sugestão, algum vídeo em específico que gostaria que eu analisasse, deixe o seu comentário abaixo, meus irmãos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para acompanhar novos estudos aqui no canal, análises bíblicas para o seu crescimento espiritual. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.